Meus amigos, agora a soberania virou a pauta da vez, né? Depois do que aconteceu lá nos Estados Unidos, ou melhor, daquilo que veio dos Estados Unidos para o Brasil por meio do presidente Trump, através de articulações do Eduardo Bolsonaro, o Lula e toda a esquerda se mobilizaram para defender a tal da soberania nacional. E a USP, inclusive, fez um levante danado, todo um movimento com o website soberania.com.br para defender o nosso Brasil, as nossas terras, das imposições dos malvados americanos imperialistas. E olha, você que acompanha esse canal sabe que a gente defende muito a soberania aqui. E eu até acharia muito legal se essa esquerda mais woke e liberal tivesse de fato se importando com esse tema. Gostaria em particular que a USP, uma das maiores universidades, se não a maior do nosso país, se importasse com ele. Mas a verdade é que esse papo é literalmente só para inglês ver. Vamos começar olhando com mais cuidado para esse site aí, ligado ao movimento da USP. Um levantamento do jornalista investigativo, o nosso querido David Agape, que tem documentários publicados aqui no Quinto Elemento, inclusive, que você deveria assistir, são muito legais. No levantamento que ele fez recentemente, que virou thread no Twitter e artigo no Substack dele, ele constatou que esse site tem um proprietário. Por meio de uma pesquisa pelo Whois, ele detectou que o proprietário do site é uma empresa pertencente ao Miguel da Silveira Mota, que é dono do portal Migalhas e do Congresso em Foco. Sites que têm aí um alinhamento a essas pautas mais progressistas da esquerda liberal. E olha, ele não é só um Zé Ninguém, dono de um site meio woke, não. Na verdade, ele tem muito destaque em eventos com as mais altas cúpulas dos poderes brasileiros, né? Em 2023, por exemplo, teve um evento que ele fez com o Judiciário Legislativo, em que os cabeças desses poderes estavam lá presentes, junto dele. A esposa dele tem um cargo de destaque no STJ, que foi indicação do Lula, e promovido por uma campanha do portal Prerrogativas. Aquele mesmo Prerrogativas da Carta pela Democracia contra os avanços autoritários e antidemocráticos do Jair Bolsonaro. Aquele mesmo portal Prerrogativas que tem ligação com MST e MTST, o que é um detalhe importante que a gente vai ver daqui a pouquinho. Guarda essa informação. Enfim, para além desses cargos da esposa dele, dessa articulação com Prerrogativas e com o governo Lula, o próprio Miguel também participa ativamente do poder brasileiro, como presidente de comunicação social do nosso Congresso. E o que ele faz enquanto presidente de comunicação social do Congresso? Ora, ele promove pautas como regulação das redes e combate à fake news, utilizando exatamente dos mesmos termos que todo o complexo internacional ligado a organizações como ONU e UNICEF utilizam na defesa dessa pauta. Lembra daquele evento internacional em que esses órgãos convidaram até o Felipe Neto para promover esse negócio? Enfim, mas o alinhamento dele a um discurso de uma fundação internacional nada tem a ver necessariamente com soberania, né? Mas em tese, esse alinhamento dele e de uma parte da esquerda com essas pautas defendidas por esses órgãos internacionais nada tem a ver com a soberania, né? Pois bem, eu poderia relevar isso e não desconfiar se não fossem outros eventos que rondam a própria eleição do presidente Lula e que esse pessoal todo apoiou e que demonstram que, no mínimo, essa turma que está bradando por soberania agora, que é contra a intervenção estrangeira agora, normalmente não costuma ser quando a intervenção que viola a soberania beneficia os seus anseios políticos. E para constatar e provar isso, nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, lá para 2022, o ano em que toda essa confusão de atos antidemocráticos e confusões começou. Em 2022, o nosso querido ministro Barroso foi aos Estados Unidos para um evento chamado Brasil Week. E lá ele deu indícios de que estaria em uma espécie de campanha discreta para indispor os nossos militares e o núcleo em volta do Bolsonaro com os militares e com os poderes estrangeiros dos Estados Unidos. E olha, como uma coincidência muito peculiar, um grande jornal estrangeiro cobriu o que seria essa suposta operação ou campanha de forças estrangeiras para, entre aspas, garantir o bom funcionamento da democracia, lutando contra a retórica antidemocrática ou supostamente antidemocrática da nossa direita autoritária aqui, representada pelo presidente Jair Bolsonaro. E nessa cobertura, eles consultaram uma fonte brasileira que poderia estar envolvido com isso, e essa fonte usou
praticamente ipsis literis as mesmas palavras que o ministro Barroso utilizou para falar a respeito dessa relação de indisposição das forças estrangeiras com o nosso Brasil e o núcleo do Bolsonaro. Não tô acusando o ministro de nada. Isso são as reportagens estrangeiras que dizem. E não foram só esses episódios do Brasil Week aí e do Financial Times, não. Na verdade, isso foi só a cereja no bolo. Antes mesmo do período eleitoral e durante toda a sua extensão, o Brasil recebeu diversas visitas muito suspeitas de agentes estrangeiros, e todos praticamente com o mesmo discurso. Em 2022 mesmo, o William Burns, que é um militar especializado em operações psicológicas, que é conhecido por fazer operações de interferência dos Estados Unidos em país estrangeiro, veio aqui conversar com o núcleo que estava em volta do Jair Bolsonaro justamente sobre essa pauta da segurança das eleições, reforçando a retórica contra do discurso dito antidemocrático que era proferido pelo nosso ex-presidente. E ele não foi o único, não. Seguido dele veio Jake Sullivan, também com o mesmo tipo de reunião e trazendo o mesmo tipo de retórica contra discursos antidemocráticos e que questionam o processo eleitoral. Em abril de 2022, nós tivemos também a visita da ilustríssima Victoria Nuland. Eu vou propor um exercício aqui para vocês que gostam de pesquisar as coisas na internet. Pausem esse vídeo, procurem o nome Victoria Nuland em sites como o Brasil 247, em sites como a Carta Capital e em portais dessa esquerda mais radical. E veja o que os próprios esquerdistas acham dela e da atuação dela em países estrangeiros. Agora que você já fez isso, espero eu, e se não fez, você pode vir aqui nos comentários ver o que o pessoal fala a respeito dela, eu posso te contar que ela é uma subsecretária para assuntos de Estado americano. Visitou aqui, conversou com pessoas do governo, conversou com militantes progressistas, com núcleos de militância em universidades e deu uma entrevista à CNN dizendo que veio discutir aqui o quê? Toda essa questão da segurança das eleições e da defesa do processo democrático, eleitoral e etc. Isso, em agosto de 2022. Também fez o Lloyd Austin, que não é diplomata e sim um ex-combatente da guerra do Iraque, e o Antony Blinken, que veio com o mesmo discurso após os atos do 8 de janeiro. Todos eles usando a mesma retórica da defesa do processo democrático e da democracia brasileira. E isso depois de uma autoridade do mais alto escalão do nosso poder judiciário ter feito aquela visita lá para fora. Mas eu não quero acusar a esquerda de ter feito articulações com estrangeiros para avançar o que eles pensam ser uma defesa da democracia aqui no Brasil, o que, no fundo, a muitos olhos poderia cheirar como uma interferência. Eu vou deixar para vocês verem a opinião dos próprios esquerdistas sobre isso, porque eles deram opiniões. Depois daquela reunião feita com os embaixadores, pelo Jair Bolsonaro, aquela mesma que ocasionou a inflamação da retórica em defesa da democracia e contra o discurso do presidente, que é uma das bases utilizadas para legitimar a perseguição e o processo que está rolando contra ele. Enfim, depois disso aí, o Washington Brasil Office fez uma reunião com diversas lideranças progressistas, gente ligada ao PT, sindicatos e movimentos análogos, em prol da defesa da democracia e do combate à retórica antidemocrática. E a revista Piauí, que não é de direita, chamou isso de uma campanha da Casa Branca, que é como se fosse, nas palavras deles, uma operação Brother Sam ao contrário, em defesa da democracia. Então essas próprias lideranças e jornalistas intelectuais à esquerda consideram o que aconteceu aqui durante o período eleitoral uma intervenção estrangeira para afetar o nosso processo democrático de alguma maneira. Agora, eles acreditam que foi de maneira positiva. E mesmo que você acredite também que foi, você teria de admitir que foi uma intervenção estrangeira. Isso porque eu não falei aqui, por exemplo, da convocação de atores de Hollywood que são ligados aos serviços de inteligência e serviços militares americanos em defesa de um dos candidatos. Isso porque eu não falei aqui de toda a censura das Big Tech que impuseram diretrizes a respeito de comentários sobre as eleições brasileiras nas suas plataformas, empresas estrangeiras influenciando diretamente o nosso processo eleitoral aqui no Brasil, fora a cooperação com laboratórios estrangeiros como o DFR Labs e outras questões que,
mesmo aos olhos mais caridosos, tem, no mínimo, a aparência de interferência estrangeira no Brasil. Isso prova que, no fundo, esse papo de que o Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria e que essa preocupação toda com soberania não passa de conversa mole para boi dormir. Esse pessoal não liga para a soberania, esse pessoal só se importa com a concretização dos seus desejos políticos e a eliminação dos seus adversários. E é por isso que essa retórica está sendo usada agora. E olha, cara, isso não é de hoje não. Historicamente, lideranças diversas no Brasil, desde a época em que o Brasil era colônia, utilizaram dessa retórica patriótica, nacionalista, para esconder intenções muitíssimo intervencionistas, como a própria fundação do PCB em 22, que era um partido ligado diretamente à União Soviética e ao movimento internacionalista, que é o comunismo, como a própria Intentona em 35, e todos aqueles episódios que aconteceram durante a Guerra Fria e que levaram, comprovadamente, à infiltração do Serviço Secreto Tcheco, a STB, em diversos setores do governo, da mídia e da produção intelectual aqui no Brasil. Os caras são tão, mas tão internacionalistas que vivem cooperando com ONG financiada pela USAID e pelo NED, que são órgãos do Estado americano, tomavam decisões com base em discussões internacionais que rolaram no Foro de São Paulo. E, cara, existe até carta das Farc no Pravda, que é um jornal russo, agradecendo diretamente ao PT pela revitalização desse movimento internacional, ao qual o seu governo parecia estar submisso por muito tempo. Olha, mais recentemente, como apontam os levantamentos do deputado Felipe Barros, a USAID influenciou em muito as políticas de Estado brasileiro, injetando milhões de dólares que sequer foram auditados em diversas ONGs que pautaram as ações do nosso governo. E o governo também fez diversas parcerias com a China, que entregaram dados brasileiros e podem ser consideradas violações da nossa soberania, fora toda a questão das terras raras, das ferrovias e etc. Cara, o negócio é tão doido que até os sindicatos que militam pelas pautas deles têm ligações internacionais. A própria questão do fim da escala 6x1 foi feita por um movimento que se inspira num projeto internacional ligado diretamente ao setor militar americano, e os sindicatos que fizeram a greve mais expressiva que ocorreu em prol do fim da escala 6x1 tem ligação com a Fundação Sindical Internacional, que recebe dinheiro diretamente da USAID. Aí eu te pergunto, quem age dessa maneira se importa mesmo com soberania? Não só não se importa, como consente diretamente com projetos que, na prática, destroem a nossa soberania por completo. Como, por exemplo, aquele projeto que, durante a década de 90, delimitou o que seriam as terras de reserva para os Yanomami, o que era uma pauta que era defendida pela Survival International e que, na prática, pega um território que é 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, o estado, não a cidade, e o reserva para a habitação de 27 mil Yanomamis. E esse território se torna, na prática, uma terra estrangeira dentro do nosso país. Porque não se pode entrar lá sem autorização, ao menos se você for um brasileiro normal. Se você for um ongueiro, alguém ligado aos movimentos indigenistas e coisas desse tipo, você pode. Porque, bom, na prática, se você entrar lá, o índio te estranhar e você tomar uma flechada, o índio não é imputável pelo crime que ele cometeu. O que, pelo menos na minha visão, constitui uma mudança parcial do nosso próprio Código Penal dentro do território brasileiro, seguindo diretrizes e um projeto de uma organização internacional, a Survival International. Esses levantamentos foram ressaltados também na matéria do David Agape que eu citei no começo e feitos originalmente pelo nosso querido Lourenço Carrasco, lá no Máfia Verde, e em outros trabalhos muito interessantes que ele tem feito ao longo desses últimos anos em relação à Amazônia e às questões ligadas à nossa soberania. E olha, esse negócio é tão ridículo que aquela organização do Tratado de Cooperação Amazônica fala diretamente em termos de plurinacionalidade, na criação de territórios indígenas independentes dentro das terras que pertencem à nação brasileira. A Unesco vive com esse papo de tratar a Amazônia como se fosse patrimônio global. O Lula já disse aquele negócio de que a Amazônia não é só nossa. E vive chamando o estrangeiro, como Macron,
para dar pito aqui nas nossas florestas. E todo o consórcio nacional e internacional justificam essas movimentações, não só com o discurso indigenista, mas com o discurso ambiental, dizendo que é pelo bem, pela preservação do meio ambiente, para impedir que o malvado agro, que não explora tipo 6% das terras agricultáveis da Amazônia, para proibir que ele destrua este patrimônio da humanidade. E o mais engraçado é que esse pessoal que se preocupa tanto com as queimadas, durante o governo Lula, em que as queimadas aumentaram em 162% em relação a 2021, eles não falaram nada e não fizeram nenhum alerta acerca da floresta pegando fogo, enquanto faziam chiliques horrorosos na época do governo Bolsonaro. Pergunta aí se esse pessoal se lembra dos recordes de queimada que aconteceram também nos primeiros governos Lula, em que a própria ministra Marina Silva já atuava no Ministério do Meio Ambiente. Isso, para mim, junto com as evidências e indícios que eu mostrei durante o decorrer desse vídeo inteiro, para mim, só demonstram que esse povo não liga nada para a soberania, não liga em nada para o meio ambiente e só se importa em fazer dinheiro e avançar projetos que foram postulados por forças internacionais que em nada se importam com o bem-estar do nosso povo e com o desenvolvimento do nosso país. Enfim, se você quiser entender melhor essa questão, assiste esse vídeo aqui em que a gente fala mais em detalhes sobre toda a questão ambiental. Muito obrigado.